Galera, vou fazer a correção dos exercícios com vocês agora, daqueles da apostila. São exercícios que exigem mais da gente, tá bom? E são exercícios que são pedidos no Enem. Eu vou fazer a resolução com vocês e depois vocês vão treinar bastante a teoria de tudo isso. Qual foi a teoria dada? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo movimento uniformemente variado agora. Esse movimento uniformemente variado, eu tenho o voate, que é a função horária da velocidade. Eu tenho o sorvete com cobertura, que é a função horária do espaço. E tenho o vovó, me dá 2AS. São essas três formulinhas que nós vamos trabalhar na correção desses exercícios, tá bom? Muito bem. Vou fazer com vocês o 46, né? Que foi o primeiro daquela foto que eu dei para vocês. Ó, é esse aqui, o 46, tem uma tabela e nós vamos fazer a correção dele, tá bom? Muito bem. Eu só vou colocar a carga da caneta, vocês me desculpem, deixa eu trocar a carga rapidamente, porque ela vai ficar fraquinho lá, fica ruim para a gente enxergar, tá vendo? Muito bem. Então, eu sugiro que vocês façam, por favor, um fichário de fórmulas agora, que vocês coloquem o movimento uniforme lá nesse fichário, cujas fórmulas são V igual a ΔS por ΔT, e o sorvete, e o movimento progressivo, que vocês sabem que é quando a velocidade é positiva, e o movimento retrógrado, que é quando a velocidade é negativa, certo? Esse é o conceito do movimento uniforme. Depois, vocês vão ter o conceito do movimento uniformemente variado, que são esses aqui. Olha, esse V igual a V0, isso aqui é o índice zero. Índice zero, quer dizer, velocidade inicial, mais a t, chama função horária da velocidade. Esse sorvete, S igual a S índice zero, quer dizer, espaço inicial, velocidade inicial, espaço inicial, velocidade inicial. Esse sorvete com cobertura é a função horária do espaço, que vocês vão colocar no fichário seus. E esse vovó, me dá 2AS, é Torricelli. A equação de Torricelli, qual que é a diferença que ela tem dos outros? Ela não precisa do tempo. Quando eu olho o exercício e vejo que não tem a grandeza tempo, vamos tentar o Torricelli, tá bom? Façam um fichário, então, de fórmulas. Coloquem o que significa cada letra, coloquem a unidade ajuda a saber o que está falando. Vamos lá? Muita paciência, gente, tá? Respira fundo e vamos. O 46, ele vai dar uma tabela para vocês. Essa tabela tem o tempo e tem a velocidade. E ele está marcando o seguinte: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses são os tempos em segundos. E embaixo tem 10, 5, 0, menos 5, menos 10, menos 15 e menos 20. É assim que aparece a tabela aí para vocês nesse exercício 46, tá? Essa tabela está informando velocidade em função do tempo, matou a fórmula. Velocidade em função do tempo é o voate. Velocidade em função do tempo é a minha função do primeiro grau. Olha lá, a função do primeiro grau estudando em matemática. Voate. A velocidade está em função do tempo. Em função do tempo que eu der, vai ser a velocidade que eu vou ter. Voate. Função do primeiro grau.
função horária da velocidade. Pronto. E daí? E daí eu tenho que analisar 4 questões que ele deu, se são falsas ou verdadeiras. Primeira questão, ele fala o seguinte: a velocidade escalar inicial do automóvel é 10 metros por segundo. É verdade? É verdade. Por quê? Porque eu começo o movimento aqui no 0 segundos e a velocidade está mostrando 10 metros por segundo. Sim, minha velocidade inicial é 10, né? E lá, antes de começar o exercício, ele informa para a gente que a aceleração é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Tem a informação no começo do exercício que a aceleração vale menos 5 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho as 2 informações necessárias para eu montar a minha função horária da velocidade, tá? Eu tenho o V0, que vale 10, e tenho a aceleração, que vale menos 5, ó. Igual nós fazíamos com sorvete, nós vamos fazer com o boate. Eu substituo só o V0 e o A, que são as constantes. O resto muda. Por exemplo, gente, ó, no tempo igual a 0, minha velocidade é 10. No tempo igual a 1, minha velocidade é 5. No tempo igual a 2, minha velocidade é 0. No tempo igual a 3, minha velocidade é menos 5. É só substituir na forma. Tranquilo? Maravilha! Afirmativa número 2. No instante 2 segundos, o automóvel para e começa a mudar o seu movimento. Gente, isso aqui tem uma teoria que é o seguinte: pensa no movimento vertical. Se eu jogar essa caneta aqui, quando ela chega no instante, se eu colocasse isso em câmera lenta, o que eu ia observar? Olha, que instantaneamente ela tem que parar para mudar a sua direção. Tá vendo? Ela fez assim, ela volta. Nesse momento que ela volta, a gente fala que a velocidade é 0. Quando a velocidade é para 0 e ela continua o movimento, ela muda o sentido. Ela estava indo no sentido, parou. Foi no sentido contrário. Aqui acontece a mesma coisa. Ela estava indo no sentido, quando a velocidade foi para 0, ela vai no sentido contrário. Como que eu sei isso? Vai entrar aquelas 2 teorias que eu dei num vídeo para vocês assistirem, que eu espero que vocês tenham assistido hoje de manhã. Lá fala o seguinte: quando o sinal da velocidade com o sinal da sua aceleração forem iguais, o movimento chama acelerado. E quando a velocidade com a aceleração tiverem sinais contrários, o seu movimento chama retardado. E outra fórmula de confirmar isso aqui: quando o módulo da sua velocidade aumenta, a gente fala que o movimento é acelerado. Quando o módulo da velocidade diminui, a gente fala que o movimento é retardado. Sempre quando dá uma teoria, a gente dá um pause e copia a teoria, por favor, tá? Naquele fichário seu que você pôs, as formulinhas do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, põe no movimento uniformemente variado, acrescenta essas 2 informações. Agora, usa essa informação aqui. Esse aqui está verdadeiro, porque ele falou que é inicial. Aqui está verdadeiro, porque ele falou que no tempo igual a 2 muda de sentido, verdade. Muda de sentido porque a velocidade está igual a 0, verdade. Agora, na afirmativa número 3, ele está falando que de 0 a 2 segundos o meu movimento chama como? Retardado. Será que é verdade isso? Basta analisar o sinal. Gente, a velocidade é positiva, não é? A velocidade, aqui, o sinal dela está positivo. E qual é o sinal da minha aceleração, que é constante? Negativo. Está igual? Não, então é retardado. Aí ele continuou, ele falou que, além de ser retardado, ele é progressivo. O que é progressivo mesmo? Progressivo é quando a minha velocidade é positiva, que é o do movimento uniforme. Quando minha velocidade
positivo, ele chama progressivo. Então, é verdade. De 0 a 2 segundos, o movimento é retardado e progressivo. É verdade. E o 4 está falando que de 2 a 6, o movimento, agora ao contrário, ele é acelerado e retrógrado. Vamos ver se é verdade? De 2 a 6, está falando que ele é acelerado. Acelerado, olha a definição de acelerado. O módulo da velocidade aumenta. O que é módulo, gente? Vocês vão ver em matemática. O módulo é quando você olha o número em valor absoluto sem ligar para o sinal. Se eu não ligar para o sinal, eu estou vendo que isso aqui está aumentando. Então, ele se chama acelerado, tá? Outra maneira de ver que é acelerado, qual que é mesmo? O sinal da aceleração coincide com o sinal da velocidade, ele chama acelerado. Então, é verdade, ele é acelerado. E o retrógrado? Retrógrado, você já viu, quando a velocidade é negativa, ele é retrógrado. Quando a velocidade é negativa, significa que ele está deslocando-se no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória. Se essa trajetória você convencionou que ela cresce para lá, o móvel está vindo para cá. Isso é retrógrado. Pronto, gente. A resposta do exercício 46 é que todas as afirmativas estão corretas. É a letra C, portanto, tá? O 46, a resposta dele é a letra C. Agora nós vamos para o 47. Dá um tempo, dá um pause, analisa o que foi dado, vê se entende. Pergunta para mim se não entendeu alguma coisa. Respira fundo para assistir a outra resolução do exercício sem cansar, entendeu? Ou seja, se vocês quiserem dar um stop, dá um stop e depois vocês voltam. Não é assim que a gente tem que fazer? Não é? O 47 é o exercício, eu vou copiar aqui a trajetória. Ó, ele falou que um carro estava numa rodovia e foi caindo gotas de óleo no chão, à razão de 1 gota por segundo. Inicialmente, o móvel andou 20 metros com velocidade constante, então é movimento uniforme, o exercício que informou isso. Aí depois, ele começou a frear. Aí ele percorreu 9 metros, né? E foi mostrando as gotinhas de óleo caindo. Ele percorreu 9 metros, aí depois, e foi freando. Como a gotinha de óleo caía na vazão de 1 gota por segundo, como ele foi freando, foi diminuindo o espaço que a gotinha foi caindo, correto? Então, ela demorou aqui 7 metros, ela caiu outra gotinha. 5 metros caiu outra gotinha, 3 metros caiu outra gotinha, 1 metro caiu a última gotinha quando ele ainda estava em velocidade, porque daí ele parou. Aí a velocidade dele foi para 0. Então, esse pedaço aqui, ó, esse trecho aqui, ó, é movimento uniformemente variado. Daqui para cá é movimento uniformemente variado. Por quê? Porque tem aceleração. Daqui para cá é movimento uniforme. Por quê? Porque a velocidade é constante. Aqui a aceleração é constante, né? Ele informou também lá em cima no exercício que esse automóvel desloca-se numa estrada reta com velocidade constante de 36 km por hora. Isso acontece nesse trecho aqui só, né? Daqui até aqui, a velocidade dele é constante. Gente, o 36 km por hora, eu vou ter que passar para metros por segundo, porque aqui está em metros, ó. O 36, para passar para metros por segundo, basta dividir por 3,6, que é a mesma coisa que 360 por 36, que dá 10. É só vocês dividirem aí 36 por 3,6, que vai dar 10 metros por segundo. Então, daqui até aqui, eu tenho uma velocidade constante de 10 metros por segundo. E, finalmente, ele pergunta, pode-se concluir que a aceleração de retardamento, ele quer saber quanto vale esta aceleração. Por que ele chamou de aceleração de retardamento? Porque está brecando. Vamos analisar esse problema.
Para eu achar a aceleração, eu vou atrás do movimento retilíneo uniformemente variado. Lá eu tenho VOAT, mas aqui eu não tenho o tempo, tá vendo? Lá eu tenho sorvete com cobertura, mas eu não tenho tempo. Por que eu estou falando isso? Porque a formulinha VOAT, ela tem o tempo na formulinha dela, ó. E aqui eu não tenho tempo. A formulinha sorvete com cobertura, eu tenho o tempo na formulinha dela. E aqui eu não tenho tempo. Mas eu tenho o vovó me dá 2AS, e tudo que o exercício me deu, eu tenho. Eu tenho a velocidade final, que é 0. Eu tenho a velocidade inicial, que é 10. Porque quando ele começou, aqui, ó, quando ele começou, a velocidade era constante, ela não mudou. Aqui é 10, aqui é 10. Daqui para frente ele começou a mudar, e lá no final foi para 0. Então, eu tenho a final, que é 0. Estou substituindo na formulinha. Eu tenho a inicial, que é 10. A aceleração, ele quer saber. Só falta eu analisar isso aqui e falar quem é o ΔS. Só que a gente tem que prestar uma atenção danada no seguinte. Como aqui está misturando duas coisas, e aqui ele quer aceleração, e a aceleração pertence a que movimento? Ao movimento uniformemente variado, eu tenho que achar o ΔS só no instante em que ele estava no movimento uniformemente variado. Então, o ΔS que eu quero é esse, e não tudo isso. E como que eu acho? Fazendo o seguinte, ó. Quanto vale tudo isso aqui? Vale 10 mais 10, mais 9, mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. 10 mais 10, 20. 9 mais 1, 10. 10 mais 10 mais 10, 30. Então, somei esse, deu 30. 30 mais 10 dá 40. 40 mais 5, 45. Quando ele chega daqui onde ele começou, que a gente supõe S0 igual a 0 até lá, ele andou 45 metros, certo? Andou 45 metros. 45 metros. E qual foi o ΔS dele? O ΔS sempre será S menos S0. Meu S é 45 e meu S0 é 20. Eu saí do 20. Porque aqui começou o meu movimento uniformemente variável. Então, o meu ΔS é 45 menos 20, que dá 25. Então, eu venho aqui e ponho 25. Tá entendido? É isso que tem que tomar cuidado. A bendita interpretação. Passa para... Isso aqui é 100. Passa para cá, menos 100. 25. Cadê meu 2AS? Professora, presta atenção, professor. Ah, não tem jeito. Tem jeito as pessoas. Menos 100 vai ser igual a 50A. Menos 100 sobre 50 é igual a A. Meu A deu quanto? Menos 2. Ixi, deu negativo minha aceleração. Ela pode dar negativa? Pode, nós acabamos de estudar. A aceleração de frenagem, ele está parando, a velocidade final é 0. A aceleração de frenagem, ela é negativa. Só quando ele fala em módulo, que é o que aconteceu aqui no 47. Ele pediu a aceleração de retardamento em módulo, por isso eles vão pôr a alternativa B de Bosque. Deu 2 metros por segundo ao quadrado sem pôr o sinal negativo, porque está em módulo. Perfeito? Entenderam? Vamos para o 48, tá bom? Vamos lá. Muita informação, muita informação. Tenham paciência, tá? Devagar, devagar, viu, gente? É como assistir aqueles filmes que a gente começa e fala, nossa senhora, não tô entendendo nada, não consigo guardar o nome dos personagens, é muita informação, é muito vai e volta. Jesus! Mas conforme você vai assistindo, a trama vai se desenrolando, você vai entendendo, não é assim? Aqui é a mesma coisa, devagar. Quer ver? Vamos ver se esse 48 melhora um pouquinho? Vamos lá.
No mundo dos esportes de alto desempenho, cada centésimo e até milésimo de segundo pode determinar a vitória ou derrota de um atleta. Em uma corrida de 100 metros rasos, um atleta acelera rapidamente no início do percurso e mantém uma velocidade aproximadamente constante em um trecho. E próximo ao final, já começa a perder velocidade. A tabela mostra os valores considerados ideais de velocidade para diferentes pontos do percurso. Para ter uma ideia das acelerações envolvidas na corrida, calcule o valor da aceleração entre as posições de 0 e 10 metros, considerando a constante. Determine, dentre as alternativas, a que mais aproxima do valor que você calculou é a aceleração. Então, ele deu a seguinte tabela para a gente. Tem uma posição aqui que está em metros, e essa posição ela mostra 0, 10, 50, 60 e 100. Isso aqui são os metros, ele vai fazer 100 metros rasos. A velocidade que ele imprimiu é, no espaço igual a 0, a velocidade era 0, no espaço igual a 10, a velocidade era 10, no espaço igual a 50, ela era 12, depois manteve 12, depois caiu para 11, é o que ele falou, a velocidade vai caindo. Aí, ele quer que a gente ache a aceleração entre os 0 e 10 metros. Está aqui, ó, entre os 0 e 10 metros. Ele quer que a gente calcule a aceleração. Certo, gente? Tá. Aí, para eu calcular essa aceleração, por exemplo, vamos supor que eu fosse atrás do VOAT, que é o que nós estamos estudando agora. A velocidade inicial é onde eu comecei, que seria essa aqui, 0, né? E se eu tiver a aceleração, eu respondo... se eu tiver a aceleração... meu Deus! Se eu tiver o tempo, eu respondo quem é a aceleração, certo? Mas aqui eu não tenho tempo. Eu tenho só S e só V, ele não me deu tempo. Se ele não me deu tempo, eu vou atrás de quem? Vou atrás do Torricelli. Vamos lá, então. Como é a equação de Torricelli? A equação de Torricelli é: vovó, me dá 2AS. Muito bem. Aí, se eu for analisar de 0 a 10, a velocidade final minha aqui, ela é 10, como apresenta aqui. A inicial é 0, como apresenta aqui, ó. Saiu daqui, foi para lá. Essa é a final e essa é a inicial. Mais 2 vezes a aceleração, que é o que ele quer saber. E o ΔS está aqui. O ΔS é o espaço final menos inicial. 10 menos 0, 10. Prontinho. Vai ficar 100 igual a 20 vezes o A. Corta o 0. 10 por 2 dá 5. Ai, põe a unidade para ficar bonitinho. E para ficar correto. A aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo ao quadrado, certo? As alternativas para procurar, ele fala um monte de coisa, dentre as quais metade da gravidade da superfície da Terra. Então é esse, a resposta é a letra A. Metade da gravidade da superfície da Terra. É que a gravidade, a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. Como a resposta deu 5, ela deu metade da gravidade. Melhorou? Tranquilo? Usamos o Torricelli porque não tinha tempo e ele estava pedindo aceleração. Você vê que o caminho se faz à medida que se caminha? Você tem que tentar, você vai estudando o problema e você chegará na solução. É só ter calma, controlar a ansiedade. Tudo a gente tem que controlar a ansiedade, tudo a gente vai com calma. Muito bem, eu vou para o 49. O exercício 49, a demanda por trens de alta velocidade tem crescido em todo o mundo. Uma preocupação importante no projeto desses trens é o conforto dos passageiros durante a aceleração. Sendo assim, considere que em uma viagem de trem de alta velocidade, a aceleração experimentada pelos passageiros foi limitada a
Aí ele dá um valor aqui, aceleração máxima, igual a 0,09G, aonde o G ele dá um valor de 10 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa aceleração da gravidade. Se o trem acelera a partir do repouso, então significa que a velocidade inicial é igual a zero, e com a aceleração constante igual à aceleração máxima, a distância mínima percorrida pelo trem, e ele está perguntando distância, ele quer o ΔS, a distância mínima percorrida pelo trem para atingir uma velocidade de 1.080 km por hora corresponde a quanto? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos aceleração, velocidade inicial, velocidade final e ΔS. Que forma é essa? Vovó, me dá 2AS. Saiu, não é verdade? Vovó, me dá 2AS. Só que na hora de substituir, tem que tomar cuidado com a unidade. Vamos lá. Velocidade final é 1.080. A unidade está quilômetros por hora. Aqui eu estou em metros por segundo ao quadrado, tá vendo? Que aqui a aceleração, ele enfeitou, só para falar para a gente que a aceleração máxima é 0,9, não é isso? 0,9 metros por segundo ao quadrado? Porque eu vou substituir esse G por 10. Vai uma casinha para a direita, minha aceleração é 0,9. Então, minha aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Então, minha velocidade também tem que estar. Então, eu vou ter que dividir isso aqui por 3,6 para eu passar para metros por segundo, tá bom? Aí, com toda a paciência, você vai lá no cantinho, 1.080 dividido por 3,6, iguala as casas, corta a vírgula. 108 por 36 daria, por exemplo, tipo assim, 3. 3 vezes 6, 18 para 18, nada. Vai 1, 3 vezes 3, 9 com mais 1. Tem 2 zerinhos, tem 2 zerinhos. Deu 300. Passei minha velocidade para metros por segundo. Deu 300. Pronto, o que é isso? Isso é minha velocidade final. Ela é 300 ao quadrado. Quem é minha velocidade inicial? 0. Ao quadrado é 0. Mas põe ao quadrado para acostumando com essa fórmula. Aceleração eu tenho 0,9 e o ΔS eu acho. Gente, aplicação direta na fórmula. O que eu tenho que guardar? Vovó, me dá 2AS. Matou o exercício. Beleza? Agora faz essa conta. Vamos ver onde eu vou, né? Para não apagar. 300 ao quadrado, gente. 3 ao quadrado é 9. E 100 ao quadrado é 4 zeros. É ou não é? E aqui, ó, é 1,8. É ou não é? 2 vezes 0,9. Agora divide 90.000 por 1,8. Essa divisão, gente, vocês vão igualar as casas, cortar a vírgula, como a gente já conversou, vai dar, deixa eu lembrar, 50.000 metros. 50.000 metros. Aí na resposta não tem 50.000 metros, mas tem 50 quilômetros. Para passar de metros para quilômetros, você divide por 1.000. A resposta é 50 quilômetros. A resposta desse exercício é letra C. Muito bem. Último exercício. Recomendo que vocês dá pause, faz um pit stop, assimila e depois veja isso. Não precisa ver tudo de uma vez, gente. Aprenda a assistir física, porque enche os picuá, cansa a cabeça, tá? Depois que vocês fizeram o pit stop, vamos para os 50. Um motorista trafega em um veículo em uma via de mão única a uma velocidade constante de 90 km por hora. Então, tá ele aqui contente com uma velocidade constante, ele está falando. Constante. Vou escrever o constante aqui, porque eu sei que isso aqui tem a ver com MU. Ao passar por
um posto de polícia, o agente de trânsito percebe que o motorista desrespeitou a velocidade máxima permitida na via. Após 4,8 segundos do instante de passagem, o agente de trânsito parte em seu atrás do infrator. Então, ele vai sair, o cara passou, né? O cara passou com velocidade alterada. Depois de 4,8 segundos, o agente vai ao encalço dele. Vamos chamar ele de A e esse aqui de B, tá? Como ele demorou 4,8 segundos, né? Aonde que ele estava? Ele, vamos ver. Isso aqui é movimento uniforme, então é sorvete. Aqui está em segundos, gente. Então, já passo 90 km por hora para metros por segundo, tá? Eu vou ter que dividir o 90 por 3,6. 90 dividido por 3,6 igual às casas. Corta vírgula. Dá 2. Né? 2 vezes 6, 12. Para 28. Vão 2. 2 vezes 3, 6. 7, 8. Abaixo 0. 180 por 36 dá 5. 25. Então, essa velocidade aqui é 25 metros por segundo. Então, eu vou pôr aqui, ó. S do A é o S0 e o 25. Eu achei a velocidade aqui que eu passei para metros por segundo. Tá lá, 25. E da onde ele saiu? Vamos começar o exercício 4,8 segundos depois, porque é a hora que esse aqui saiu também para alcançá-lo. Onde ele estava? Porque se a gente começar o exercício daqui, eu tenho, o S0 dele vai ser no 4,8. Onde ele estava quando o tempo era 4,8? Ele estava no S igual a 25 vezes 4,8, né? 4,8 segundos depois. Vai ser 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16 e 4, 20. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8. 0, 0, 2, 1. 120. Ele estava nos 120 metros. Quando ele começou a perseguição. Então, o meu S0 aqui, ó, vai ser 120. Quando ele começou a perseguição, com a aceleração que nós já vamos pegar, porque esse aqui vai estar em movimento retilíneo uniformemente variado, por isso que ele vai alcançar esse, ele saiu depois, mas ele tem aceleração, então a velocidade dele vai aumentando, né? A pergunta do exercício é onde, né? Quantos metros ele precisou andar para alcançá-lo? Muito bem. Eu só montei a minha funçãozinha do A. Agora eu vou para a situação B, que é o agente. Vamos lá. Durante a perseguição, o agente de trânsito imprime em seu veículo uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, até alcançar o infrator. Assinale a resposta que representa a distância percorrida pelo agente de trânsito até alcançar o infrator. Vocês lembram, né, que essa história de um alcançar o outro, a gente iguala as equações horárias do espaço? A equação horária de A, ela é do movimento uniforme, então ela é sorvete, onde eu calculei a velocidade 25, se ele, supondo que ele saiu aqui do zero, então eu tinha 0 mais VT, né? Aí o meu V eu transformei para metros por segundo, deu 25. Quando eu multipliquei por 4,8 segundos para saber onde ele está, a 4,8 segundos depois, eu achei, né? O 4,8 vezes o 25 deu 120. Então, nós vamos começar agora o exercício. No instante, 4,8 segundos depois, o A saiu dos 120 metros. E o B saiu do zero. E o B saiu do zero, porque o B está aqui, ó. O B saiu daqui. 4,8 segundos depois que ele começou, que ele saiu com essa aceleração. Tudo bem? Então, quem é o S do B? Vamos montar o S do B agora. O S do B é o sorvete com cobertura.
cobertura. Sorvete com cobertura. Certo? O S do B vai ser... O S0 do B, nós estamos falando que é 0. O V0 do B é 0, porque ele estava inicialmente parado, ele estava em repouso. Se ele estava em repouso, o V0 dele era 0. Aí ele saiu com aceleração, é a única coisa que nós temos. A aceleração vale 10. Então, substitui no lugar do A o 10. E montei a minha segunda equação horária. Ficou 5t². Então, agora eu tenho duas equações horárias. Como ele quer saber onde eles se encontram, nós vamos fazer aquela resolução clássica de falar que eles se encontram quando eles estiverem no mesmo lugar. Então, 120 mais 25t vai ser igual a 5t². Eu caí numa equação do segundo grau, olha só. Agora é matemática, hein? Vou contar uma coisa para vocês. Vou subir essa equação para lá. Gente, vocês podem, por favor, dar um pit stop e copiar isso aqui, por favor. Quando você analisa e chega até aqui. Quando vocês chegarem até aqui, eu vou apagar para eu mostrar uma coisa para vocês. Quando eu igualei as duas equações, eu cheguei nessa equação do segundo grau. 5t² menos 25t menos 120. Isso aqui vocês já estudaram no fundamental, que é a equação do segundo grau. Tudo bem? Tem uns que até já sabem o que eu vou falar. Eu posso dividir tudo por 5, que vai dar t² menos 5t menos... Quanto dá 120 dividido por 5? Vai dar 2 e 4, não é? Em vez de eu achar o delta, eu vou fazer a soma e produto. Isso aqui é matemática. Depois, vê com a professora de matemática suas. A soma tem uma forma que é menos b sobre a e o produto é c sobre a. É um jeito de achar as raízes sem fazer o delta. Isso dá certo só quando é completo e a raiz é exata, tá? Quem é o B? O B é esse aqui, lembra, gente? O A é 1, o B é menos 5 e o C é menos 24. Então, eu vou pôr o B menos 5, com menos vai dar mais 5. Sobre 1 é 5 mesmo. E o C é menos 24, dividido por 1 dá menos 24 mesmo. E agora? Agora eu vou pensar em dois valores, T e T'. Nós estamos trabalhando com o tempo. Cujo produto dá 24 e cuja soma dá 5. Pensa no produto primeiro, porque ele restringe mais as opções. O que eu multiplico e dá 24? 1 vezes 24, 6 vezes 4, 3 vezes 8. Opa, 3 vezes 8 deu. Se eu colocar 3 e 8 e um sinalzinho de menos, porque aqui deu negativo, se eu fizer 8 vezes menos 3, deu menos 24, confere. Se eu fizer 8 menos 3, dá 5, confere. Com tempo negativo não existe resposta desse exercício. Eles demoram 8 segundos para se encontrar, mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou onde. Você lembra da equação do B? Você lembra que a gente pode substituir em qualquer uma, né? O B é menorzinho. O B estava assim, não estava? Então, ele vai ser 5 vezes 64, que é o 8². 5 vezes 64, 5 vezes 4, 20, vamos 2, 5 vezes 6, 320 metros. Resposta! O agente alcança o infrator no S igual a 320 metros. Quem não gosta de fazer assim, acha o delta, tá bom? É para não demorar mais ainda e vocês ficarem cansados. Beleza? Agora, gente, vocês parem, descansa, volta e analisa devagar. Eu vou dar exercício para vocês fazerem. Vão fazendo devagar para vocês ficarem bons e entenderem essa tal de função horária da velocidade, função horária do espaço e o Torricelli, tá bom? Valeu, pessoal. Bom feriado, bom descanso, mas estuda, hein? Estuda!